Que a primeira curiosidade, que eu gosto sempre de começar quase todos os episódios, a primeira curiosidade é a primeira coisa daquela coisa. Primeiro relógio, primeiro avião, e aqui é o primeiro esporte, a primeira prática de esporte do mundo. Ela é difícil falar com exatidão, porque naquela época não tinha não tinha as coisas escritas, quer dizer, já tinha. Mas enfim, não é tão fácil assim, né? Igual, até hoje, você vê coisa que aconteceu 5 anos atrás, cada um fala de um jeito, até hoje tem gente que pensa que a Terra é plana, então você imagina há 4 mil anos atrás, como que era difícil como é difícil hoje você definir quando foi uma primeira coisa. Tudo que as pessoas falam de história, você tem que entender que como eu posso dizer? É aproximado. Os caras têm alguns indícios e aí eles concluem o resto das coisas baseado no que eles estudaram, tá bom? Então, a primeira prática de esporte do mundo aconteceu 4 mil anos antes de Cristo e era a ginástica. Basicamente, eles faziam ginástica ali para manter a forma, para invadir a terra dos outros ou proteger sua terra da invasão dos outros. Porque 4 mil anos atrás, a gente já estava há 6 mil anos lidando aí com... A gente deixou de ser caçador-coletor, né? E começou a agricultura. E aí, quando começou a agricultura, você tinha que cuidar da sua plantação. Se você vacilasse, vinha alguém e comia. Antes disso não tinha, era igual a qualquer animal. Você não vê um leão, eles brigam por território. Então deixa eu até reformular. Mas eles brigam por um território que é da natureza, não é do leão. Ele acha que é dele, mas não tem cerca, não tem nada. Então o ser humano não, a planta era nossa, porque nós plantou. O leão não planta vaca, nós cuidava da vaca. A vaca que tá na fazenda, nós plantou não, mas ela já nasceu presa. Ela não nasceria se não fosse nós. Então, a gente, há 10 mil anos antes de Cristo, que a gente começou com esse negócio aí de eu não concordo, eu acho que a gente devia estar ainda pelado, caçando, só que ia ter bem menos se tivesse ainda algum ser humano. Mas enfim, é isso que eles estão falando aqui, que era ginástica e era pra isso. Os caras, treinar, era ligado com bagulho militar, entendeu? Era pra lidar com a invasão dos outros. E aí eu queria discordar dos historiadores, porque eles dedicaram a vida deles a estudar, né, vários aspectos. Eles estudaram cada aspecto da humanidade e chegaram nessa conclusão depois de anos de conhecimento adquirido. E eu vou dizer o seguinte, que há mais de 10 mil anos de Cristo, quando a gente ainda era caçador-coletor, quando a gente era nômade, né, quando a gente não tinha cerca, não tinha agricultura, não tinha pecuária, não tinha nada disso, eu acho que a gente praticava também lançamento de lança, de dardo, né? Mas não dardo igual esse aqui. Dardo, lança mesmo. Acho que a gente... Não é possível que o nosso antepassado lá, imagina, 10 mil anos atrás, a gente caçando um gnu no meio da África. Eu acho que é muito improvável que a gente não treinasse antes. Não é possível que se a gente fosse tão idiota, que a gente fosse testar se dá pra matar um gnu, se a gente tem mira o suficiente e força o suficiente pra matar um gnu, sem antes tentar enfiar uma lança num barranco, eu acho que nós não tinha chegado até aqui. Você vai me desculpar o historiador, mas eu acho que os Homo sapiens lá no passado lá, eles treinavam, então eles já praticavam esporte, já praticava tiro-alvo, tiro-alvo não com arma, né, com lança, porque eu não acho que a gente seria tão idiota de tentar correr atrás de um gnu sem saber se a gente consegue ou não acertar o gnu. Eu acho extremamente improvável. Então, na minha concepção, o esporte, né, se a ginástica aí era para treinar os bagulhos, né, eu acho que a gente treinava antes, porque eu me recuso a acreditar que meu avô, há 10 mil anos atrás, ele fosse tentar caçar qualquer coisa sem antes tentar testar se funcionava ou não. Tipo, ele devia jogar o bagulho no barranco, sei lá. Entendeu? Se fosse burro assim, a gente não... Até hoje, se eles fossem burro assim, até hoje a gente tava com a lança na mão lá. Se a gente tivesse sobrevivido, né? Então, é isso aí. Eu acho que a gente não era burro assim. E agora, voltando às conclusões dos historiadores, né? Dizem aí, né, nos sites que eu procurei, que o primeiro esporte é de 4 mil anos atrás. Aliás, 4 mil anos antes de Cristo, 6 mil anos atrás.
Segundo a esses historiadores, era a ginástica, e aí eles não falam se é a ginástica artística, porque imagina só, 4.000 anos antes de Cristo, os caras ali, eu não sei como tava a humanidade nessa época, mas eu ia achar muito engraçado se do nada, há 4.000 anos atrás, um cara chegasse do meu lado, desse um duplo twist carpado e parasse assim. Todo mundo ia ficar meio, né, o cara vestindo um colã de lycra. Aí os caras falaram, ixi, o Bartolomeu pirou de vez. Ai. Acho que não era artística não, devia ser ginástica, outro tipo de ginástica. Enfim, essa é a primeira curiosidade, tá bom?